Aos 20 anos, no verão antes do último ano da faculdade, estagiei numa empresa de serviços financeiros no centro. Não era nada sofisticado, entrada de dados, planilhas e ficar ao computador o dia todo, mas pagava bem e ficava ótimo no currículo. Havia 7 outros estagiários e estávamos espremidos numa área de escritório aberta, com cubículos que não ofereciam privacidade, apenas o bastante para tornar a conversa fiada opcional. Dos 7, eu gostava de 5 deles. Uma mistura de universitários calmos e com os pés no chão, que não levavam o estágio tão a sério. Um outro colega, Eric, levava a sério demais, como se fosse questão de vida ou morte. Mal falava e digitava como se o teclado lhe devesse dinheiro. Mas Alex era algo completamente diferente. Quando conheci o Alex, ele parecia bem normal. Meio estranho sim, mas todos éramos no início. Ele era alto, magro, pálido, com um cabelo escuro e despenteado que sempre parecia meio sujo. Ele não se encaixava no estereótipo de estagiário de finanças, mas não foi isso que me incomodou. Foi como ele agia perto de mim. No começo, era sutil. Ele surgia no meu cubículo de dia, debruçando-se sobre a divisória e parecendo assustadoramente alto, quase 2 metros, pois as paredes eram baixas e apenas sua cabeça era visível. Ele inclinava a cabeça, sorria com aquele sorriso estranho e congelado e falava com uma voz bizarra, tentando parecer assustador de propósito. Eu, rindo sem graça, fingia achar divertido, mas lembrava de considerar aquilo um ato estranho para um ambiente de trabalho. Ele dizia coisas do nada, tipo, trabalhando muito ou quase nada, Rony, naquele tom lento e artificial, e mantinha o sorriso por tempo demais. Nas primeiras vezes pensei que ele estava sendo peculiar ou se esforçando para se destacar. Alguns estagiários são estranhos assim, então evitei fazer um drama. Porém, começou a ocorrer com mais frequência. Todos os dias, pelo menos uma vez, eu notava a cabeça dele emergir acima da parede do meu cubículo, exibindo aquele sorriso forçado estampado em seu rosto irritante. E ele iniciava uma conversa estranha e sem lógica. Às vezes ele fazia piadas sem graça ou resmungava frases aleatórias desconexas. E todas as vezes ele usava aquela mesma voz perturbadora, uma voz suave, de um jeito provocador. Sinceramente, a voz que ele usava era comparável à de Charlie Hunnam como Ed Gein. Os outros estagiários também notaram, mas riam, achando que Alex agia estranho para aliviar o clima. Acho que eles achavam que eu e Alex tínhamos construído uma sintonia que eles não tinham. Tinha algo no jeito como ele dirigia aquilo só pra mim que me deixava desconfortável. Eu não o tratava diferente, mas era como se eu fosse a plateia particular para cada ato assustador que ele tentava fazer. Com o tempo, as visitas dele se prolongaram. Ele se inclinava e ficava lá por minutos, me olhando enquanto falava, muitas vezes sem dizer muito, só observando. Eu ria forçado, dizia ter relatório e esperava que ele entendesse. Ele raramente o fazia. Certa noite, após 6 semanas de estágio, eu jantava em casa quando meu telefone tocou. Era um número que eu não reconheci. Normalmente não atendo chamadas desconhecidas, mas como estava esperando uma confirmação de entrega, eu atendi. Ao dizer alô, só houve silêncio por alguns segundos. Então, de repente, ouvi uma voz que reconheci na hora. Era a voz do Alex, o mesmo tom forçadamente assustador que ele sempre usava no escritório. Ele disse, "A maré está subindo, tire o barco", mas sua voz estava mais alta, quase um grito. Ele arrastou as palavras como se recitasse um enigma e então riu descontroladamente antes de desligar. O que me deu arrepios não foi só a ligação, foi o fato de que eu nunca dei meu número para o Alex, nenhuma vez. O próximo passo foi mandar uma mensagem para o número, perguntando se era o Alex. A mensagem falava, "Não entregue", e era um número fixo. Foi aí que eu comecei a ficar realmente assustado. Como ele conseguiu meu número? Por que ele estava me ligando daquele jeito? Eu tentei racionalizar. Talvez ele achou em uma lista de contatos da empresa ou algo assim. Mesmo assim, o modo como ele disse aquilo me incomodava. Eu não parava de reproduzir o som da risada dele na minha cabeça. Não parecia alguém brincando. Parecia que ele estava me provocando, tentando me assustar de verdade.
Aquilo não era mais um comportamento bobo. Naquela segunda, ao chegar ao escritório, Alex não estava lá. Sua mesa vazia, não o vi a manhã inteira. Fui até nosso supervisor, um cara chamado Martin, e perguntei se o Alex poderia ter conseguido meu número através da empresa, e o Martin ficou muito confuso, dizendo que estagiários não tinham acesso a informações de funcionários daquele jeito. Além disso, Alex foi demitido no fim da semana passada por não trabalhar e ignorar avisos. Foi quando lhes contei sobre a ligação. Ele pareceu surpreso e outros estagiários ouviram. Alguns acenaram com a cabeça, dizendo que Alex sempre foi assustador e os deixava desconfortáveis. Eu contei sobre as visitas no cubículo, a voz, tudo. Martin disse que Alex tinha ido embora de vez, sem razão para voltar. Isso foi um pouco reconfortante. Na semana seguinte, eu fiquei esperando que algo mais acontecesse. Uma mensagem, um encontro casual, algo. Mas nada veio. A vida no escritório voltou ao normal. Eu pensei que talvez aquele fosse realmente o fim de tudo, até que uma certa madrugada chegasse. Era uma sexta, umas 5 da manhã, ainda escuro lá fora, só a luz cinzenta e fraca entrando pelas persianas. Acordei porque achei que tinha ouvido alguma coisa, talvez um barulho lá de fora. Isso me fez levantar e olhar pela janela. Eu queria não ter olhado. Parada no meu quintal, entre as árvores e a luz da varanda, havia uma silhueta olhando para a minha janela. Apesar da pouca luz, identifiquei quem era imediatamente. O corpo esguio, o cabelo bagunçado e ele parado ali, perfeitamente reto. Era o Alex. Por alguns segundos eu não consegui me mover. Eu apenas o encarei, tentando compreender o que via. Então, claro como o dia, ouvi-o chamar meu nome com aquela voz performática e assustadora que usava no trabalho, alongando as palavras de forma cantante. Peguei o celular para ligar para o 911 quando o vi inclinar a cabeça e rir. A mesma risada histérica, igual a do telefone antes de desligar. Não parecia normal, parecia alguém completamente desconectado da realidade. Gritei pela janela, chamando a polícia e mandando-o sair da minha propriedade. Eu balancei meu celular pela janela. Ele ficou ali por mais um segundo, então virou e começou a ir embora, rindo enquanto desaparecia entre as árvores atrás da minha casa. Liguei para a polícia e, resumindo, o atendente me perguntou se ele ainda se encontrava lá. Quando disse não, ela pediu que ligasse se ele voltasse ou ameaçasse invadir. Eu nunca mais o vi depois daquilo, nem no trabalho, nem pela cidade, em lugar nenhum. A polícia pouco pôde fazer, pois ele não tinha invadido ou feito ameaça direta. Foi uma daquelas situações em que só se vive com o mal-estar, esperando que acabe. O verão passou sem incidentes. Eu terminei o estágio e no último dia, meu chefe me chamou de lado para me oferecer um cargo permanente para depois da formatura. Na hora, eu aceitei, embora uma pequena parte de mim se sentisse inquieta em voltar para aquele escritório. Nunca lhes contei o ocorrido daquela manhã. Não vi propósito. Alex sumira e ninguém sabia seu paradeiro. Com o tempo, me convenci de que ele sofria de alguma doença mental ou transtorno social, algo que o fazia agir assim. É o único modo de entender como ele mudou de um estagiário calmo para alguém no meu quintal às 5 da manhã, rindo como um louco. Já se passaram alguns anos e eu superei isso. Não permaneci naquela empresa, obtive outro emprego após a formatura. Eu não penso nisso com tanta frequência hoje em dia, mas às vezes a imagem dele no meu quintal ainda me causa arrepios. Ainda me pergunto como ele obteve meu número, meu endereço e o que queria aquela manhã. Acho que não é difícil conseguir informações online hoje em dia. Tudo que sei é que por meses trabalhei com alguém que não só era estranho, mas tinha algo bem mais profundo acontecendo. E não importa quantos anos passem, eu nunca vou esquecer o som dele rindo no escuro, como se tudo fosse uma grande piada que só ele entendia.